Gostaria de tratar de um tema nevrálgico que trata ou que aponta para como criar filhos saudáveis no mundo perverso. Portanto, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo de número 127. Na medida que você for achando o texto, eu queria convidá-lo a colocar-se de pé, para que a gente possa fazer a leitura da palavra do Senhor. Salmo de número 127, é um salmo muito conhecido por todos nós, mas penso que seria interessante que façamos a leitura dele. Que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre e o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Você pode se sentar, por favor. Antes de eu tratar do tema proposto, eu gostaria de fazer de forma bem objetiva algumas considerações a respeito do tempo e do mundo que nós vivemos. Primeiro, o mundo que a gente vive, a sociedade que a gente está inserido, é uma sociedade hedonista, egoísta e umbígua. É um neologismo. É uma sociedade que se preocupa somente com o seu próprio umbigo. Na verdade, um dos motes, podemos assim dizer, da sociedade brasileira é um ditado muito popular, se resume num ditado muito popular no Rio de Janeiro que diz: farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, eu me preocupo comigo mesmo, com as minhas necessidades. O que importa é ser feliz, e como diz a canção também carioca, e mostrar para todo mundo a favela que eu nasci. Então, nessa perspectiva, a gente olha e entende que a sociedade a qual a gente está inserida é uma sociedade hedonista, porque ela quer prazer, ela deseja prazer, ela busca prazer, não importando o preço que tenha que pagar por isso. Ao mesmo tempo, ela é egoísta e ela é umbígua. Segundo, é uma sociedade adoecida em estado de metástase em suas estruturas públicas e privadas. Essa é uma característica brasileira, sem sombra de dúvidas. Não somente o Estado está em estado de putrefação, mas a gente olha para as instituições até mesmo privadas e a gente percebe todo tipo de anomalia e todo tipo de discrepância e de corrupção. Terceiro lugar, ou terceira característica da sociedade que a gente está inserido, é que a sociedade a qual a gente vive é uma sociedade onde os fins justificam os meios. Na verdade, não importa que a coisa esteja certa. Na cabeça de muitos, o que importa, na verdade, é com que dê certo. Então, nessa perspectiva, faça qualquer negócio. Os fins sempre vão justificar os meios. As pessoas sempre vão ter como objetivo final a alcançar sucesso, prosperidade, e para isso elas estão dispostas a fazerem qualquer negócio. Quarto lugar, a sociedade a qual a gente faz parte é uma sociedade acostumada à barbárie. 60 mil pessoas, por exemplo, são assassinadas no Brasil. Mata-se mais do que em algumas guerras, por exemplo, como a guerra da Síria. A violência chegou a um nível insuportável, onde a morte ela foi banalizada. Alguns anos atrás, eu vi no Rio de Janeiro algumas crianças na favela do Acari jogando futebol com a cabeça de um homem que tinha sido decepado, com uma naturalidade absurda. Hoje a gente anda pelas ruas e vê assassinatos ou crimes, e aquilo não nos assusta tanto quanto deveria assustar, porque uma das características da nossa sociedade brasileira é que ela se acostumou à barbárie. Quinto lugar, a sociedade a qual a gente vive é uma sociedade que relativizou o absoluto. E isso se percebe claramente na deterioração das estruturas familiares. Até alguns anos atrás, quando você tratava efetivamente de família, você falava do homem que sai de sua casa, une-se a sua mulher, geram filhos e constitui uma família. Você vai perceber que esse conceito absoluto, outrora, hoje ele foi relativizado. E aí você vai ver gente defendendo de que dois homens podem ser constituídos
com uma família educando ou criando uma criança, assim como duas mulheres, e já existe algumas discussões em alguns lugares, por exemplo, como na Escandinávia, que um homem e uma mulher podem constituir família com o seu cachorro. Então você já vê projetos de leis em alguns lugares incentivando a ideia ou trazendo a ideia de que família é aquilo que você deseja que seja, que família é aquilo que você acredita que seja. No Brasil, por exemplo, você já começa a ver alguns rascunhos, né, de relacionamentos poligâmicos. Nessa perspectiva, o polirrelacionamento afetivo se faz presente já em alguns estados. Mais uma vez no Rio de Janeiro, né? Algumas pessoas estão entrando no cartório para advogar a ideia de que o casamento pode ser constituído de um homem com 3 mulheres ou de uma mulher com 4 homens e assim vai, porque o conceito absoluto que tínhamos de família, ele foi relativizado. Mas não somente isso, né? A gente percebe a quebra dos elos relacionais. Casamentos que antes tinham durabilidade, hoje já não tem mais. Então você vai ver, por exemplo, que as estatísticas brasileiras apontam para aproximadamente que 50% dos casais com menos de 2 anos de casamento ou com menos de 2 anos de relacionamento pedem o divórcio. E é interessante que você, quando olha para as estatísticas evangélicas, você chega a essa mesma conclusão, de que os números são muito parecidos, porque o mundo é descartável, a sociedade é descartável, como eu falei ontem, e se não me serve mais, eu jogo fora. E aí você vai percebendo a quebra dos elos relacionais entre marido e mulher, mas também a quebra dos elos relacionais entre pais e filhos. No livro Seu Filho Pode Ser Mais Feliz, eu dedico um capítulo a mulheres, por exemplo, que têm abandonado as suas casas. É muito interessante que até então, até pouco tempo atrás, isso era muito comum entre os homens. Os homens, eles geravam filhos juntamente com suas esposas, num determinado momento eles os abandonavam e seguiam a sua vida. Hoje a coisa, em virtude do feminismo, do grancismo que desconstruiu alguns conceitos, você vai perceber que essa percepção também se dá entre as mulheres. Então você vai ver mulheres dizendo o seguinte: não, eu quero experimentar a vida. Eu li uma reportagem há pouco tempo, talvez 1 mês e meio, de uma moça, e ela dizia o seguinte: eu casei virgem, vivi alguns anos com meu marido, 3, 4 anos, mas eu cansei dessa vida e entendi que eu precisava experimentar e gozar a vida. E desde lá para cá, ela diz que em 2 anos ela tinha ido para a cama com mais de 150 homens. Então você vê o relativismo do nosso tempo. Da mesma forma, você vai perceber essas mulheres abandonando os filhos, em virtude, às vezes, do seu mestrado, do seu doutorado ou do seu pós-doutorado. Ela fala assim: não, eu preciso entrar no mercado do trabalho e ser diferenciado e não tenho tempo para cuidar dos meus filhos. E aí você vai ver, por exemplo, mães abandonando crianças de 2 anos de idade com seus pais ou com suas avós e seguindo a vida porque, de fato, o mundo foi relativizado. Mas também foi relativizado na relação com a terceira idade. No Brasil, multiplica-se, por exemplo, a olhos vistos as chamadas casas de repouso, como comumente nós chamávamos de asilo no passado, né? Nunca tivemos tantas casas de repouso como a gente tem hoje. E o conceito se dá exatamente dessa perspectiva de que não serve mais o jogo fora. E aí você vai ver, por exemplo, idosos que poderiam estar na casa dos seus pais, ou poderiam ter uma assistência, ou melhor, dos seus filhos, uma assistência maior, têm sido colocadas em casas de repouso porque funcionam como um tipo de entulho a qual precisa ser desprezado. É claro que eu sei que existem casos que há necessidade de acompanhamento. Mas o que a gente vê hoje é que a descartalização da vida tem feito com que o relativismo seja preponderante, principalmente nas relações familiares. Isso também se dá na quebra de conceitos e paradigmas relacionados à sexualidade. E aí isso se deve, em parte, à internet, que tem fomentado uma percepção de sexualidade completamente diferente até então qual se vivia, e que tem se desconstruído conceitos e valores absolutamente antagônicos, ou melhor, absolutamente fundamentais à fé cristã. Então você vai ver que efetivamente as meninas e os meninos estão indo para a cama cada vez mais cedo. Outro dia eu conversando com um ginecologista, ele me disse uma coisa muito interessante. Ele disse que antigamente, quando as meninas iam ao seu consultório,
elas tinham vergonha de não serem mais virgens. Elas, quando chegavam no consultório e o médico iria descobrir que elas não eram mais virgens, elas ficavam com vergonha. Ele disse que hoje a coisa inverteu. Elas têm vergonha por serem virgens. Isso é a palavra de um médico. Você vê que o relativismo ele tomou conta de forma significativa dentro da perspectiva da sexualidade. Além disso, também se dá na relação de namoro entre jovens e adolescentes. Eu trato disso de uma forma mais específica no livro namoro.com. Até o final da década de 70, quando um rapaz queria namorar uma moça, por exemplo, de forma séria, ele ia à casa da moça e pedia autorização ao pai da menina para que isso acontecesse. Isso não era um hábito evangélico, era um hábito social brasileiro. Era assim, ele ia à casa da menina porque ele sabia que a menina era uma menina de família, respeitosa, e ele pedia autorização ao pai da moça, à família, para que constituísse um relacionamento. Esse comportamento ele permanece mais ou menos até a década de 80. No início da década de 80 há uma migração comportamental entre os jovens. Os jovens não somente namoram, mas é quando surge o comportamento da ficação. A menina começa a ficar com o rapaz com a menina, e a ideia é ficar ou desenvolver algum tipo de relacionamento para discernir se brota ou se rola química ou não. E se rolar química, aí sim ele iria na casa do pai da menina e pedir à menina a autorização, o pai da menina, para que pudesse namorar com a garota. Caso contrário, ele rompia a relação ali mesmo. Com o advento do século XXI, esse comportamento muda mais uma vez. E ele muda por causa do relativismo. Os jovens não somente ficam, não somente namoram, mas agora eles pegam, né? E aí você vai ver a garotada sem compromisso nenhum, ficando e pegando vários meninos pegando várias meninas, e as meninas pegando vários meninos, inclusive dentro da igreja. No Rio de Janeiro, mais uma vez, uma igreja resolveu fazer uma festa dos sinais. E aí ela convidou as pessoas para irem à igreja, tudo na proposta de evangelização, com muita música eletrônica, muita luz que piscava, e o indivíduo, quando ele entrava no culto, ele recebia uma pulseira. Se ele recebesse a pulseira amarela, ele estava dizendo o seguinte: olha, eu não sei se eu quero pegar alguém. Se ele recebia a pulseira vermelha, ele dizia: eu já tenho um compromisso, então eu não posso ficar com ninguém. E se ele recebia a pulseira verde, ele estava, em nome da evangelização, livre para poder beijar quantas quisesse ou quantos quisessem, a fim de que o evangelho fosse pregado. A revista Isto É e a Band News fez uma reportagem não sobre essa igreja, mas sobre esse hábito que começou a tomar conta da sociedade brasileira como um todo. E eu lembro que o Boechat fez uma pergunta a um rapaz dizendo o seguinte: como foi a festa? Como foi essa noite para você? E ele falou: bombou. Foi bom demais, porque nessa noite eu beijei mais de 70 moças. E perguntou a uma moça como foi a festa, e ela disse: foi muito bom, porque eu beijei mais de 50 rapazes. Então você vai perceber o relativismo que a sociedade vive em relacionamento, ou quanto ao relacionamento entre jovens e adolescentes. Sexto lugar, essa sociedade a qual a gente está inserido é uma sociedade sincrética, mística e escancaradamente aberta ao sagrado, que é consequência de uma sociedade pós-moderna. No final do século XIX, quando surge efetivamente a modernidade do ponto de vista de desenvolvimento, em que se acreditava que o mundo seria muito melhor, a ideia que se desenvolveu ou que se trouxe era de que tudo aquilo que se relacionava à religião e Deus tinha feito com que o mundo atrasasse. E aí, automaticamente, em virtude do desenvolvimento social, em virtude do descobrimento de algumas vacinas, ou até mesmo da penicilina, que fazia ou que fez com que a vida se estendesse mais. Eu lembro que eu estava lendo uma reportagem da época falando de uma senhora idosa de 40 anos de idade que tinha acabado de falecer. Então você vê o contexto do século XIX, uma senhora idosa de 40 anos de idade. Hoje, se você falar isso para uma mulher que era uma senhora idosa de 40 anos de idade, você corre o risco de não chegar em casa, né? Porque o conceito de idade ele se tornou muito mais relativo. O século XX, a ideia que se tem é de que a gente está na modernidade, não precisa de Deus.
até que surge a Primeira Grande Guerra Mundial, de 14 a 18, morre-se 6 milhões de pessoas, logo depois vem a gripe espanhola, que vitima 30 milhões de pessoas, depois de 39 a 45 vem a Segunda Guerra Mundial, que só de judeus trazem 6 milhões de assassinados, e o mundo começa a pensar o seguinte: mas que modernidade é essa? Ou que mundo é esse que melhoraria sem Deus? Os jovens que foram à Segunda Guerra Mundial regressam para os Estados Unidos da América. Há um fenômeno chamado Baby Boom, onde há uma explosão demográfica assustadora, e esses meninos, filhos dos soldados da guerra, são os jovens que vão tomar conta de Woodstock. E aí o relativismo vem de forma muito maior. Woodstock gera a geração Yuppie, e quando chega por volta de 70, 80, início da década de 80, traz a seguinte ideia: a modernidade morreu, a gente vive agora a pós-modernidade, e aí a descoberta novamente do sagrado. Isso que a gente vive. Se por um lado, até a década de 70, a ideia que se trazia, ou que se desenvolvia, de que Deus não existia, depois disso Deus existe, e ele começa a se manifestar nas mais variadas religiões. É nessa perspectiva que você vai vendo um bocado de gente indo para a Índia, ou para alguns outros lugares, ou para alguns outros continentes e países, na expectativa de encontrar-se com o sagrado. Nossa sociedade brasileira, em sétimo lugar, é uma sociedade carente de super-heróis. Nós não temos. Se a gente for parar para pensar, as nossas referências e os nossos ícones não existem. Talvez, salvo as suas proporções, eu não estou querendo colocá-lo num patamar acima de ninguém, mas talvez o nosso último super-herói tenha sido Ayrton Senna da Silva. E é tão interessante que quem estava vivo naquela época, se eu perguntar a você, né, quem naquela época tinha idade, melhor dizendo, para entender o que aconteceu, se eu perguntar a você o que você estava fazendo na hora que você recebeu a morte de Ayrton Senna, você vai ser capaz de lembrar. Porque aquilo marcou significativamente a sociedade brasileira, até porque era um tipo de referência que se tinha, não estou tratando dentro da perspectiva moral, mas eu digo de referência social a qual nós tínhamos. Então nós não temos, né? Os nossos heróis morreram de overdose no Brasil. Os nossos heróis, eles estão todos absortos em malignidade, e, portanto, nós vivemos uma crise no nosso país. É também uma sociedade que prioriza e valoriza o individualismo. E essa talvez seja uma das marcas do nosso tempo. Uma das características das grandes cidades é que você vai hoje nos supermercados e você já consegue comprar os gêneros alimentícios somente para uma pessoa. É carne para uma pessoa, mantimentos para uma pessoa, porque a ideia que se passa é essa questão da individualidade, que coaduna um pouco com os relacionamentos virtuais que a gente falou ontem. Se por um lado você tem muitos relacionamentos virtuais, a ponto de você conversar com 5, 10, 15, 20 mil pessoas, é claro que isso é uma hipérbole, por outro lado os relacionamentos reais, eles deixaram de existir. E aí você vai ver pessoas hoje trancafiadas nos seus próprios mundos, ou incapazes de relacionar-se socialmente no trabalho, ou incapazes de relacionar socialmente na igreja, porque construíram um mundo à parte, relacionando-se efetivamente nas redes sociais. É uma sociedade também onde você percebe consumismo relacional. E aí isso é interessante demais, né? Está dentro do contexto do relativismo. Você usa e joga fora. São relacionamentos que não servem e que, por não servirem mais, você joga fora. Ama-se com intensidade. A gente vê as pessoas sendo incentivadas a amarem com intensidade, mas ao mesmo tempo essa intensidade ela se deteriora com muita facilidade, se consome em relacionamentos e depois se descarta na lata do lixo. Nessa perspectiva você vai vendo crentes no quinto, no sexto casamento, pastores no quinto, no sexto casamento, e trazendo alguns álibis absolutamente tênues e que precisam ser desconstruídos. Por exemplo, uma vez alguém chegou e falou assim para mim: pastor, a Bíblia não diz que aquilo que Deus ajuntou não separe o homem? Eu falei: claro, ela diz isso. Pois é, o meu casamento não foi Deus que ajuntou, então eu posso separar. Eu falei: de onde você tirou essa loucura, rapaz? Já não basta ser flamenguista, você me traz uma reação dessa? Você me traz uma loucura, uma sandice desse naipe? De forma nenhuma. É uma sociedade também com fobia de compromisso. Isso se percebe nitidamente nos homens, né? Os homens hoje têm medo de contraírem relacionamentos e de casarem. Então você vê um bocado de homininos, ou seja, são homens que são meninos,
né, que tem medo de construir em casas. E aí você vai vendo, às vezes, né, essa geração, homens de 35, 40 anos, ainda na casa dos pais, porque não querem casar, ou porque têm medo de casamento. Nessa perspectiva, você vê uma grande quantidade de mulheres frustradas, né, angustiadas, porque não encontra homens e os que ela vê não são homens, são bananas. Na verdade, eu falo que a gente vive uma crise de masculinidade no nosso país, onde nós temos muitos machões e poucos machos. Onde nós temos muitos que se dizem homens, mas que são incapazes de terem ou de instituírem compromissos. Um outro ponto dessa sociedade a qual a gente vive é que ela é uma sociedade subjetiva. Nada é fixo, nada é concreto e tudo depende da interpretação. E é interessante você ver, às vezes, as pessoas falando isso na igreja. Não, eu entendo esse texto bíblico de forma diferente. Ora, quem te deu o direito de interpretar o texto bíblico de forma diferente? Nós temos, segundo aquilo que a Reforma Protestante nos trouxe, livre exame, mas não livre interpretação. A gente pode examinar as Escrituras, mas nós devemos interpretar as Escrituras de acordo com aquilo que as Escrituras dizem. E nós não temos o direito de colocar nas Escrituras nada além daquilo que as Escrituras efetivamente querem dizer. Então, portanto, você vai perceber que essa sociedade, em nome da subjetividade, ela entende que nada pode ser fixo, que nada pode ser concreto e que tudo depende efetivamente da interpretação. Também, a sociedade a qual a gente está inserido é uma sociedade que banalizou a ausência de valores. E a isso se dá efetivamente a desconstrução do gramscismo. O gramscismo é um conceito que surge com um indivíduo chamado Antonio Gramsci, o italiano, que entendia que o marxismo não iria lograr êxodo no Ocidente pelas armas. Ele entendia que ele iria lograr êxodo no Ocidente mediante ideias. E ele dizia o seguinte: desconstruam as ideias judaico-cristãs, desconstruam os conceitos judaicos cristãos na família, desconstruam os conceitos judaicos cristãos na sociedade. E para isso, dizia Gramsci, tomem as escolas, invadam as escolas, façam com que as escolas sejam um lugar onde esses valores paulatinamente vão ser desconstruídos. E com a desconstrução deles será fácil a implementação e a implantação do marxismo. Quando a gente olha para o Brasil, e principalmente para as nossas universidades federais, a gente chega nitidamente a essa conclusão de que parece que eles lograram êxodo. Nessa perspectiva, a gente vai vendo com que conceitos que deveriam ser absolutos, eles são relativizados. Por exemplo, como a questão do aborto, a qual você vai ver as pessoas dizendo o seguinte: o corpo da mulher, ela faz o que ela quiser do corpo dela. E aí, nessa perspectiva, desconstrói-se a responsabilidade por uma vida e tantas outras coisas mais. Eu lembro que eu estava no Canadá ano passado, eu estava num período estudando lá, e uma das discussões que teve em sala de aula foi inseminação artificial. E a inseminação artificial, você sabe que vários óvulos eles são fecundados, e aqueles embriões, um deles é escolhido e o restante é descartado e jogado fora. E você escolhe, já existe já mesmo uma possibilidade científica de você escolher, inclusive, algumas características da criança que vai vir daquele embrião. E o restante joga fora. E eu bati de frente com um professor lá e dizendo o seguinte: isso é assassinato. E o sujeito, como que é assassinato? Do seu ponto de vista pode ser isso, mas do nosso não é. E aí você vai ver que o relativismo ele tomou conta efetivamente do tempo que a gente vive. E por fim, essa sociedade que nós estamos inseridos é uma sociedade marcada pelo politicamente correto. Isso tem sido uma praga, né? A gente deixa de falar, a gente deixa de expressar aquilo que pensa porque a gente não quer magoar as pessoas. Então você vai ver, por exemplo, o Instagram, uma das mídias sociais que nós falamos ontem. Somente no Brasil você vai encontrar essa história de não permitir com que as pessoas vejam o número de curtidas que aquele post determinado teve. E uma das ideias por trás da não permissão disso, né, e é um ensaio, e é de certa forma um teste que o Instagram e o Facebook estão fazendo, é para você não milindrar aquele que tem poucas curtidas e que se sente mal porque o seu amigo possui tantas outras. Politicamente correto.
Ou seja, você deixa de fazer algumas coisas, de falar algumas coisas. Hoje, por exemplo, eu estava lendo uma reportagem cedo de um indivíduo, não é cristão, e ele falou o seguinte: homem nasce homem e mulher nasce mulher. Ok. Está sendo processado como um sujeito que sofre de transfobia. Ou seja, ele está demonstrando que tem preconceitos com aqueles que desenvolvem o conceito ou a ideia de que pode-se, entre aspas, mudar efetivamente de sexo. Hoje em dia, na sociedade politicamente correta, você não pode falar absolutamente nada porque você experimenta e vivencia um tipo de perseguição. Num mundo complexo e relativista como o nosso, a pergunta é: de que forma podemos desenvolver relacionamentos saudáveis na família? E de que forma podemos desenvolver relacionamentos saudáveis entre pais e filhos? Primeiramente, eu gostaria de considerar 4 pontos. E que são 4 pontos nevrálgicos, fundamentais e importantes de serem entendidos à luz da palavra do Senhor. Primeiro, a família foi criada por Deus. É indiscutível, é inquestionável. Segundo, a família foi a primeira instituição divina. Ela foi criada por Deus e ela foi a primeira instituição estabelecida por Deus na sociedade. O que nos leva a entender a prioridade, a relevância e o significado que ela tem do ponto de vista das Escrituras. Terceiro, ela foi criada para a glória de Deus. É para que Deus seja glorificado. É para que o Senhor seja exaltado. É para que a relação entre marido e mulher e seus filhos possa, de forma absolutamente clara, glorificar aquele que os criou. E quarto, ela foi criada para a nossa felicidade. Eu vou repetir porque eu estou vendo que tem muitos irmãos anotando. 4 pontos importantes. Primeiro, a família foi criada por Deus. Segundo, a família foi uma instituição divina. Terceiro, ela foi criada para a glória de Deus. E quarto, ela foi criada para a nossa felicidade. Ou seja, Deus nos fez ou nos constituiu família para que experimentássemos e vivenciássemos plenitude, alegria e felicidade. Do ponto de vista das Escrituras, a família deveria ser um lugar onde nós convergíssemos todas as nossas alegrias ou que desenvolvêssemos ou experimentássemos da plenitude de viver em relacionamentos saudáveis. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 2, verso 24, por favor. Gênesis capítulo 2, verso 24. Texto muito conhecido por todos nós que diz: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Esse verso por si só é de uma riqueza absurda, o qual poderíamos dedicar uma manhã inteira somente para tratar especificamente dele. E eu entendo que num mundo mau como o nosso, absorto em maldade, como diz lá Isaías, são pessoas chamando mal de bem, bem de mal, luz de escuridão, escuridão de luz, amargo de doce, doce de amargo, torna-se mistério e fundamental que a gente contraponha a esse mundo a qual a gente olha e a gente vê o caos instalado com pressupostos e princípios das Escrituras. Essas Escrituras nos dizem que a família foi criada por Deus, ela foi uma instituição divina, ela é para a glória de Deus e ela é para a nossa felicidade. Mas ela também nos traz algumas verdades que precisam ser observadas e esse verso nos mostra isso. Primeiro, o verso aqui está mostrando, o texto aqui está mostrando que o casamento é monogâmico. Olha só. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, o que já se contrapõe efetivamente a uma sociedade que hoje em dia traz a ideia e a concepção de que o casamento ele pode ser poliafetivo. Eu coaduno da seguinte ideia e do seguinte pensamento. Para mim, na minha perspectiva, aquele que casa várias vezes no nosso tempo comete o mesmo pecado que os nossos antepassados cometeram a possuírem várias mulheres, a poligamia. Só que o fazem em tempos diferentes. O pecado é o mesmo. O conceito é o mesmo. A percepção é a mesma. Não há monogamia.
Não há possibilidade palpável e tangível de enfrentar crises matrimoniais e sobrepujá-las. O que se vê hoje é as pessoas dizendo o seguinte: eu não sou mais feliz. E quando se entende nessa perspectiva que não se é mais feliz, se procura uma outra. Até que a outra vira uma outra. E a outra precisa de uma outra para satisfazer a outra ou efetivamente daquele desejo, aquele sentimento que nutre o coração de que o que importa é ser feliz. E lembra que eu falei, né? A gente vive uma sociedade hedonista, egoísta e umbígua. Mas o que as escrituras estão dizendo é que o casamento é monogâmico. Segundo, o texto aqui que a gente leu diz que o casamento é heterossexual. Deixa homem, pai e mãe. A gente vê hoje em dia, e une-se a sua mulher, a gente vê hoje em dia as pessoas dizendo sobre casamento entre homens ou casamento entre mulheres. Essa afirmação é um assinte. Casamento aponta para acasalar, e somente quem acasala e gera filhos são homens que se unem a mulheres. Portanto, afirmar que homens com homens ou mulheres com mulheres é um casamento é uma afronta não somente ao vernáculo, mas é uma afronta à própria ciência. Ele é monogâmico, ele é heterossexual, mas ele também é monossomático. Terceiro lugar, porque diz o texto que homem e mulher se unem e formam uma só carne. Ou seja, são um somente. Quarto lugar, o casamento tem por um dos seus objetivos a multiplicação. E isso é um ponto que eu tenho batido nos dias de hoje, porque a gente está vivendo numa época onde as pessoas não querem ter filhos. As pessoas preferem cachorro. Vou contar um episódio que eu experimentei há 1 mês e meio atrás, que é assustador, que aponta para a paganização do nosso tempo e a volta ao Antigo Egito. Eu comecei a perceber que em algumas cerimônias de casamento, as pessoas estavam colocando cachorros para entrar com a aliança. Isso mesmo. Eu entendo que o casamento não é um sacramento. Todos nós entendemos isso. Mas eu entendo também que não pode ser levado da forma como tem sido levado nos dias de hoje. Há de haver temor e reverência a fim de que a bênção de Deus venha sobre o casal que está chegando diante do Senhor na expectativa de ser abençoado. E aí eu resolvi escrever de que não cabia cachorros em cerimônias. Eu ouvi as seguintes frases. É sério que eu estou falando. O meu cachorro é como se tivesse saído do meu ventre, disse uma mulher. O meu cachorro é mais importante que o meu filho, disse outra. O meu cachorro dorme na minha cama com o meu marido. E quando o meu cachorro se esparrama, meu marido é que tem que ir para o chão. Eu fui chamado de fariseu, de xiita, de reformado imbecil, do que você pode imaginar. Quem me acompanha nas redes sociais deve ter visto um pouco o que eu ouvi ali. O que mostra como o relativismo tomou conta. As pessoas não querem filhos porque elas não querem trabalho. As pessoas não querem filhos porque elas não estão entendendo o conceito bíblico que diz crescei-vos e multiplicai-vos. E eu digo mais, casais que casam e que não querem ter filhos estão pecando contra Deus. E a consequência disso, por exemplo, pode ser as piores possíveis, como a gente está vendo lá na Europa, onde o islamismo está tomando conta de forma assustadora daquela sociedade que em 40 anos deixará de existir. Filhos são bênção do Senhor. Não existem filhos perfeitos, e eu vou tratar disso um pouquinho mais lá na frente. Pelo fato inequívoco de que não existem pais perfeitos. Eu tenho a impressão que se pudéssemos, e se tivesse um saque, serviço de atendimento ao cliente, alguns pais iam ligar para o céu e ia falar o seguinte: Senhor, o menino que veio não era o que eu queria, não. É o capeta em forma de guri. Destrói tudo. Essa menina tem o nariz em pé, ela responde, tem a resposta na ponta da língua.
Eu queria aquela coisa bonitinha, arrumadinha, cheirosinha, que não me trouxesse nenhum tipo de problema. Não existe. Casamento, quinto lugar, gera unicidade, cumplicidade e responsabilidade. Você vai perceber que Gênesis nos traz os princípios, né? Por exemplo, responsabilidade masculina. Deixa eu abrir só um parênteses aqui. É interessante que Deus só dá uma mulher para Adão depois que primeiro dá trabalho para ele. O que já traz um princípio muito interessante, né? Se não trabalha, não namora. Uma boa palavra para os adolescentes. Você quer namorar como, rapaz? Você não tem um tostão para poder comprar um bendito de um sorvete para a menina, tu quer namorar? Os princípios estabelecidos pelas Escrituras são maravilhosos. O papel do homem é de provisão, é de sustento, é de proteção. Você vai ver, por exemplo, que os conceitos de proteção mudaram. Antigamente, quando um homem saía com uma mulher à rua, ele colocava a mulher do lado da calçada de dentro, né, para que se alguém tivesse que sofrer alguma coisa, ele sofria. Hoje ele bota infeliz ali para que ele não sofra. Eu tenho um capítulo no novo livro que eu estou escrevendo sobre masculinidade em que eu falo da preocupação, por exemplo, que a sociedade europeia está tendo. A Sharia, por exemplo, que é a que rege os muçulmanos, ela tem um capítulo que ela diz o seguinte, que o muçulmano ele tem o direito de violentar sexualmente a infiel, a mulher infiel. Diga-se de passagem, isso está falando efetivamente aquelas que não são muçulmanas. Então, o que está acontecendo na Holanda hoje, o que acontece hoje em alguns países da Europa é o seguinte, eles veem uma mulher que eles consideram infiel, eles levam para o canto e violentam ela sexualmente. Sabe como que os europeus estão lidando com isso? Matéria, isso tem fartas notícias disso. Os homens estão botando sapato alto, indo para a rua para protestar contra muçulmano. E uma jornalista dinamarquesa disse o seguinte, está faltando homem. Porque se isso fosse alguns anos atrás, nossos homens morreriam, mas não permitiriam com que uma coisa dessa acontecesse conosco. E em último lugar, e aí que está, essa sacada aqui. O casamento deve ser uma relação do ponto de vista desprovido de vergonha. Porque eles andavam nus e não se envergonhavam. Mas eu não quero tratar dentro dessa perspectiva do corpo, porque é para além disso. A gente olha, às vezes, alguns casamentos em que não há possibilidade de se compartilhar a verdade. Um exemplo disso é através do seu celular. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você entregaria o seu celular à sua esposa e o seu esposo e diria a ele, pode ver. Ou você teria vergonha? Tem gente até levantando o celular. Ou você teria vergonha das conversas travadas com amigas e amigos de trabalho, dos diálogos desenvolvidos de forma dúbia e dupla? É para pensar, né? Eu escrevi um texto sobre isso, também fui xingado de tudo que é jeito. Pastor, você tem que parar de se meter na vida da gente, disse um homem. Eu escrevi um texto, eu não estou me metendo na sua vida, nem sei quem você é. O senhor está falando isso, minha mulher vai ler esse texto, vai querer ver meu celular, e ela não tem que ver meu celular. Eu não acredito que você está dizendo isso para mim. Agora, de forma prática, a gente precisa fazer algo para que a gente se contraponha a esse mundo a qual a gente está inserido. E eu quero ser objetivo nessa afirmação, dizendo que nós precisamos trazer as Escrituras para o centro das nossas casas. Checkmate. Se o mundo é isso que a gente está vivendo, e a gente vê que o mundo está de mal a pior, e a gente percebe que os conceitos e os valores judaicos cristãos eles estão absolutamente deteriorados, a geração que vai vir depois da gente, a gente não sabe como vai ser. A gente não tem noção de como esse mundo ele vai caminhar. Nós não possuímos essa possibilidade de entender. Todavia, a minha leitura
e talvez isso esteja um pouco ligado à minha visão escatológica milenista, é de que a gente vai, de certa forma, para uma sociedade pós-cristã, a gente caminha, na minha perspectiva, para isso, mas isso não significa dizer que a gente não possa ser a voz da consciência da sociedade, como dizia Abraham Kuyper, e nem que a gente não possa ser sal da terra e luz do mundo. E para isso, torna-se necessário com que a gente faça algumas coisas. Bom, se o mundo está assim, se a gente entende que a família ela foi criada por Deus, ela é uma instituição divina, ela é para a glória de Deus, ela é para a nossa alegria, se a gente compreende que o casamento ele é monogâmico, ele é heterossexual, ele é monossomático, se a gente compreende que o casamento ele nos traz essa possibilidade de unicidade, de cumplicidade, de responsabilidade e que ele deve ser desprovido de vergonha, a gente precisa efetivamente trazer a Bíblia para o centro da nossa casa. E aí é um princípio protestante de voltar às Escrituras. E deixar a Bíblia falar. E deixar as Escrituras falar. O problema é que nós desconhecemos a palavra do Senhor. Se eu perguntar aqui, por exemplo, quantos já leram a Bíblia 5 vezes, talvez a gente perceba que a maioria esmagadora não fez isso. Mas eu vou mais além. Se eu perguntar quantos leram a Bíblia uma vez, talvez a gente chegue à conclusão de que boa parte dos irmãos nunca o fizeram. E aí a gente quer se contrapor uma cosmovisão de um mundo absorto em malignidade, sem entender o que a Bíblia diz a respeito de determinados assuntos. E aí a consequência disso é que nós somos engolidos por percepções extremamente equivocadas. A Bíblia tem que ser trazida para o centro. O problema é que a gente não valoriza ela. Deixa eu me contar uma história para você. Eu tenho um amigo que foi missionário na China durante muito tempo. E um dia ele foi convidado para assistir ou participar de um culto no meio da mata, por razões óbvias. A perseguição, ela se faz presente na China. E ele chegou lá no culto, era um lugar todo mundo em pé, praticamente, não tinha instrumento, não tinha som, não tinha nada. Era uma casa que não tinha nada. Então ele percebeu que no meio do culto o pastor chamou 2 famílias à frente. Uma colocou-se à sua esquerda e chorava muito, e uma ele colocou à sua direita e ela estava muito feliz. E ele não estava entendendo o mandarim, ele não estava compreendendo o que estava acontecendo, e ele pensou o seguinte: não, o pastor chamou essa família à frente, que está chorando, porque eles devem estar passando por algum problema, e as Escrituras dizem chorar com os que choram, e deve ter, de alguma forma, os convidado para chorar ali, né? Mas não era isso. Da mesma forma, tinha uma família, a família que estava alegre, ele falou: não, deve ser porque alegrai-vos com os que se alegram. E essa família deve ter recebido o livramento de Deus, a providência do Senhor, e ele chamou também para que orasse por aquilo dali. Uma moça, percebendo que ele não estava entendendo muito bem, começou a traduzir para o inglês o que de fato estava acontecendo. E ele viu que era totalmente diferente. Aquela igreja tinha somente uma Bíblia. E cada família tinha o direito de permanecer com a Bíblia uma vez por ano. Aquela família que estava chorando, eles disseram o seguinte, um pai disse o seguinte: nós tivemos a Bíblia durante uma semana, nós lemos toda a Bíblia, até o Novo Testamento, e lemos até o livro de Juízes, mas nós não conseguimos ler a Bíblia toda, e choravam porque eles não teriam acesso à Bíblia por mais um ano. A família que estava alegre era porque era a vez deles de receberem a Bíblia. Na semana seguinte, eles iriam chorar. A gente tem todas as opções do mundo e a gente não valoriza. Traga as Escrituras para dentro de casa. O que ela tem a dizer a cada membro da família. O que ela tem a ensinar sobre masculinidade, sobre feminilidade, sobre relacionamento sexual e sobre educação de filhos. O problema, quando eu vejo os pastores mergulhando na psicologia, na psicanálise e no maldito coaching, eu me assusto. Porque o que tenho visto é que pastores estão abandonando a suficiência das Escrituras. A Bíblia é suficiente, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, ela tem resposta para os nossos dramas e para os nossos dilemas, ela tem remédio para a nossa alma ferida, ela é poderosa para nos trazer parâmetros, diretrizes para as nossas vidas. Terceiro, faça das Escrituras referência para as suas vidas
e não os valores desse mundo. A gente não percebe, mas quando a gente gasta mais tempo na Netflix assistindo às séries do que ouvindo a palavra do Senhor, nós estamos sendo moldados por valores e por conceitos deste mundo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, diz o ditado popular. A queda nunca se dá de forma imediata, ela é paulatina. O adversário das nossas almas, ele vai desconstruindo conceitos e valores sem que a gente perceba. E aí a gente começa a ouvir, o que tem? Tem nada a ver, dizem os jovens e os adolescentes de hoje. Qual o problema? No mundo politicamente correto, quando você tem uma postura firme, você é chamado de fundamentalista, de conservador, de radical e de tantos adjetivos mais. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, não sei se eu posso ir um pouco mais. Posso ir um pouco mais ou não? Posso ir? Então tá, então vamos lá. Além disso, diante de uma sociedade tão complexa como a nossa, o que a gente pode fazer para proteger nossas famílias e filhos? Eu vou tentar ser objetivo para poder encerrar essa primeira palestra, para depois a gente caminhar para a segunda, porque senão eu não vou conseguir. Primeiro, foi o que eu falei, a gente precisa lembrar que não existem filhos perfeitos pelo fato inequívoco de que não existem pessoas perfeitas. Eu às vezes lembro de uma história de uma senhora, eu estava pregando numa conferência, na verdade era uma palestra que eu estava dando, e aí chegou uma senhora de 90 anos ou um pouquinho mais, falou assim, meu filho, sua palavra foi muito boa. Eu falei, que benção, irmã, vou me separar daquele velho rabugento. Aí eu falei, como? Vou me separar daquele velho. São mais de 60 anos casado. É a toalha molhada em cima da cama. É o vaso sanitário que ele não levanta a tampa. E ela foi falando uma série de coisas. Cheguei à conclusão de que esse homem, ele não é perfeito. Quase que eu falei, mas chegou agora. Falei, não faça isso não, por favor. É interessante que os casamentos, eles são compostos assim, né? A princesa acha que encontrou o príncipe e descobre de que príncipe não tinha nada, era sapo. E o príncipe acha que achou uma princesa, mas descobre depois no futuro que não é princesa, é bruxa. E aí fica naquela expectativa da busca de um relacionamento perfeito, que não é possível ser perfeito pelo fato de que nós somos imperfeitos, em virtude da nossa natureza má, pérfida, absorta em malignidade, que só pode ser transformada mediante o poder do Evangelho, que muda a nossa natureza e que paulatinamente vai nos levando ao processo de santificação. Mas a gente constrói essa ideia, ou esse conceito também em relação a filhos. A gente acha que os filhos são perfeitos. Eu hoje vejo pais chorando porque os seus filhos estão fora do Evangelho, adolescentes, nós temos alguns casos lá na igreja, porque não estou absolutizando, porque exigiam perfeição do menino. E gostavam de dizer o seguinte, não, meu filho lê a Bíblia, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo outro, meu filho e tal. E aquilo tudo era uma forçação de barra, que quando o menino pôde dar o grito de independência, aos 15 anos de idade, ele deu. Criança é para ser tratado como criança. E aí eu precisava, talvez, aí de mais uma hora e meia, somente para falar efetivamente disso, de que a gente tem transformado crianças em pequenos homens, em pequenas mulheres, e a gente age conformando ou trazendo sobre eles um incentivo à precocidade infantil, não somente na sexualidade, como eu falei ontem, mas até mesmo nos comportamentos. Agora, não é fácil. Não existe fórmula mágica. Não existe. E o fato da gente fazer a coisa certa não significa também que os nossos filhos vão permanecer no caminho do Senhor. Os meus hoje estão. Não sei se estarão amanhã. Perguntaram à mãe de Martin Luther King, salvo as suas proporções, porque ele não foi essa coisa maravilhosa que a esquerda diz, né? Ele foi
uma pessoa muito complicada nos seus comportamentos, principalmente familiares, mas na questão do seu ativismo, né? Perguntaram a ela por que ela tinha se tornado no homem, ele se tornou no homem que se tornou, e ela disse o seguinte: eu dei a ele duas coisas, eu dei a ele asas e raízes. É difícil isso. Como é também difícil saber quando a gente libera e quando a gente não libera os filhos. É arte, eu falo nisso nos meus livros, é arte de empinar papagaio, ou cafifa, ou pipa, não sei como vocês chamam aqui. Um bom empinador de pipa, ele tem que ter não somente o vento, mas ele tem que ter a perícia de saber de quando ele dá linha e de quando ele puxa a linha. E não é fácil. A gente erra. E como erra? Deixa eu contar uma história para vocês. Ana Cristina, minha esposa, ela é professora, é pedagoga, e teve um dia que ela falou assim para mim que ela não viria e que era para eu fazer a janta dos meninos. Tinha tocado o telefone na rua, ela falou: eu deixei a carne mais ou menos separada, mais ou menos preparada, só jogar na panela e faz o que você tem que fazer. Eu tinha um compromisso na igreja, e estava no centro de Niterói, e tinha uma avenida larga para atravessar. E eu resolvi atravessar, só que quando eu ia atravessar a rua, o sinal amarelou, e ela, como é muito larga, não daria tempo mesmo que eu quisesse para atravessar. Eu pensei rapidamente o seguinte: não, vou fazer, já que eu estava atrasado, eu falei, eu vou andar por esse lado da via e vou caminhar até o outro sinal e eu ganho tempo. Só que quando eu fiz isso, eu tinha uns 15, 20 quilos mais pesado do que eu sou hoje, então você imagina, né? Eu fiz assim, ó. Quando eu fiz assim, tinha um baixinho, um careca, que eu joguei o cara longe. E, assim, não me deu um bolo para carregar, porque vai cair. A Ana Cristina sabe disso. Quando ela me vê com uma torta na mão, ela bota a mão na cabeça, porque não há controle motor suficiente para isso, né? E aí eu fiquei apavorado, porque eu joguei o homem na rua, e eu falei, me desculpa, e ele falou assim: não, isso acontece com a testa ralada, isso acontece, não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade e tal. Fui para a igreja, cumpri o meu compromisso, fui para casa, peguei os meninos na escola, eles foram para casa comigo, eles eram pequenos. E aí eu fui fazer a tal janta, peguei a carne, botei na panela e estou mexendo, fechei a porta da cozinha. E aí o mais novo abriu a porta e falou: pai. Quando ele falou pai, eu joguei panela, carne, tudo pro alto, caiu tudo e eu fiquei enfurecido. Falei: como é que você ousa entrar na minha cozinha dessa forma? Tomei posse da cozinha e falei para ele todos os desaforos que se podia serem falados. Ele saiu, eu peguei a carne no chão, a Ana Cristina não estava lá, joguei na panela. Se ela tivesse, joguei na panela. Vou jogar a carne fora? Pelo amor de Deus. Joguei na panela e voltei a fazer a carne. E aí eu tive aquela, sabe que você tem aquela sensação assim no coração, né? Com um velhinho da rua que você derrubou no chão, você foi longânimo, né? Com seu filho, não. Eu falei: é o capeta, é o cão, é o cramulhão, é a coisa ruim. Falei: não, é o diabo querendo me acusar. E eu senti: não é o diabo, não, era o próprio Espírito Santo me incomodando. E eu senti aquela voz seguinte: quarto e pede perdão para o seu filho. E aí que tá. Pedir perdão para filho não é fácil. Pedir perdão para filho, criança, é mais difícil ainda. E eu fui ao quarto, bati a porta, ele não abriu. Entrei no quarto, ele estava debaixo da coberta, chorando. E eu tive que entrar na coberta e falar: eu pequei contra você, me perdoa. É no relacionamento de imperfeição, onde a graça de Deus se faz presente, que nós mostramos aos nossos filhos a bondade, o amor, a benignidade e o cuidado do Senhor nas nossas vidas. Em segundo lugar, cuide de seus filhos assim como Deus cuida de cada um de nós. As Escrituras nos ensinam que o pai cristão deve imitar o modelo de cuidado do Senhor, oferecendo aos seus filhos, primeiro, proteção. Isso é muito interessante, porque proteção ele está para além de
livrá-lo do homem mau. Mas às vezes a proteção se faz presente quando o pai vai às reuniões entre pais e professores que acontecem na escola. Quando o pai entende que a responsabilidade é dele. Quando o filho comete algum problema ou alguma coisa na escola, o pai não deixa a mãe sozinha nessa empreitada, mas vai junto. É proteção. Cuidado. E provisão. A questão é que a gente hoje foca muito na questão da provisão e esquece da proteção. Deixa eu trazer um texto à memória aqui de vocês. 1 Samuel capítulo 30. É o texto que Davi estava com seu exército pessoal, particular. Ele ainda não era rei de direito, era rei de fato, mas não era rei de direito. Ele estava em Ziglag e diz o texto que ele sai com os homens e deixa Ziglag desprotegida com as mulheres e as crianças. Os amalequitas dão com ímpeto contra aquela localidade, queimam a cidade a fogo e levam cativas crianças e mulheres. O texto ali nos traz lições muito interessantes. Muitas crianças, ou muitas mulheres, ou muitas famílias estão sendo levadas cativas porque os homens se ausentam. Se Davi tivesse deixado meia dúzia de 10 ou 15 soldados ali, talvez eles não tivessem a mesma facilidade. É um mandato, é uma ordem. A proteção, ela cabe ao homem. Quem errou não foi Eva em comer a fruta. Foi o homem que deixou a serpente entrar no jardim. E o interessante é que diz o texto que quando eles voltam, eles choram amargamente e resolvem pegar em pedras para apedrejar quem? Davi. Isso aponta para a capacidade nossa de sempre transferir a culpa para alguém. Isso vem desde o Éden. Os caras foram juntamente com Davi para fora da cidade. Mas o culpado é Davi? Já reparou que às vezes existem homens que fazem isso? A sua filha deu no que deu, porque você não educou, diz ele para a bendita e esposa. Não. Terceiro lugar, e eu preciso correr. As Escrituras nos ensinam a não provocar a ira dos nossos filhos. A personalidade da criança é delicada e os pais podem abusar da autoridade usando de ironia, de ridicularização e de tantas outras coisas mais. O excesso ou ausência de autoridade, que vai ser a próxima palestra que eu vou aplicar, provoca a ira nos filhos ou os leva ao desânimo. Cada criança é uma pessoa peculiar e que precisa ser respeitada nas suas individualidades. Atitudes dos pais que podem provocar a ira dos filhos podem ser excesso de proteção, favoritismo, desestímulo. Eu lembrei de uma história agora que me veio à memória. Quando os meninos eram bem pequenos, nós estávamos numa cidade no interior do Paraná e eu resolvi atravessar a nado o rio. Não era um rio longo, era um rio devia ter um riacho, né? Devia ter uns 10 metros mais ou menos. E eu fui e atravessei. Quando eu cheguei do outro lado, o mais velho falou: pai, eu posso ir? Eu falei, vem. Depois eu falei, meu Deus, ele falou, eu falei, vem, mas esse rio tem correnteza. E a Ana Cristina botou a mão na cabeça e falou assim, não acredito que ele disse isso. Eu falei, vem. E ele veio. Ele veio nadando, 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 nadando. E quando ele chegou ali do outro lado, ele falou o seguinte: eu sou demais. E eu achei bom. Naquele momento isso para ele. Quarto lugar, crianças precisam de segurança, limites, amor e encorajamento. Quinto, discipline seus filhos dando-lhes limites. E eu vou tratar um pouquinho disso na próxima palestra. Sexto, não terceirize a educação dos seus filhos. E aí que tá, a gente acha que a responsabilidade é da professora, da escola ou da igreja. Quando não é. Sétimo,
Celebre a vida com seus filhos, ria mais e murmure menos. Há um booklet que me faltou a memória agora, de um autor bem idoso, que ele escreveu um livro que o título era Se eu começasse a minha família de novo, o que eu faria? E uma das coisas que ele disse que faria seria rir mais. Nós somos rabugentos demais. Eu, por exemplo, tenho um péssimo defeito. De manhã eu sou rabugento. Difícil. De manhã eu levanto pela manhã, eu quero silêncio. Preciso. Há pessoas que são assim. Há pessoas que são rabugentas no final do dia. Há mulheres que são rabugentas quando a casa fica bagunçada. Ela arruma a casa, a criança chega, joga tudo pelo chão e ela fica absolutamente irada porque ela tinha dedicado tempo para aquilo dali e o desgaste acaba sendo o pior possível. A gente ri pouco, a gente celebra pouco. A gente, de certa forma, funciona como workaholic. Somos trabalhadores compulsivos. Às vezes os homens podem, mas arrumam um jeito de trabalhar no sábado, quando poderiam dedicar tempo com os seus filhos. Eu tenho um amigo que ele passou, um pastor americano, que ele passou por uma situação muito complicada. Ele disse que ele era um workaholic e ele nunca tinha tempo para os filhos. Um dia ele marcou com o filho para poder ir a uma partida de beisebol nos Estados Unidos. Quando eles estavam saindo, tocou o telefone, era um diácono, né? Ele não pôs o versículo em prática, resistia ao diácono e ele fugirá de vós. E o diácono falou o seguinte: pastor, fulano que é conhecido de Beltrano, que mora lá perto desse ciclano, ele nem sabia quem era, teve uma tia distante que morreu, o senhor pode ir lá fazer a cerimônia? E ele falou, mas eu marquei com o menino, mas aquela coisa compulsiva de trabalho. Ele falou, vou. E o menino ficou chorando, porque o pai tinha prometido de que iria. Isso não foi uma vez, foi várias vezes. Resumindo, o garoto se transformou num alcoólatra. Porque no fundo, o que ele queria era atenção. O que adianta trabalharmos compulsivamente e perdemos oportunidades de termos filhos, com os filhos, momentos de celebração da vida. Oitavo lugar, comece de novo. Deixa eu explicar. Talvez você esteja dizendo o seguinte, passou o tempo. Já não dá mais. Minha relação com meu filho e com a minha filha azedou. Vou contar uma história para encerrar. Conta-se que nos idos de 1930, a Universidade da Califórnia ia jogar uma partida de futebol americano com a Escola Técnica da Geórgia. A Universidade da Califórnia tinha um jogador que era considerado o the best, o melhor. O melhor. E todo mundo achava que esse cara ia fazer diferença naquela partida. O jogo começou, ele estava bem desenrolado, partida muito disputada, e o seu time desse rapaz estava perdendo, mas perdendo por pouco. Ele recebeu uma bola e quando ele virou, 5 galalaus daqueles caíram em cima dele e ele caiu desacordado no chão. E aí houve uma certa preocupação, passou algum tempo, ele acordou e ele falou assim, não, mas eu quero continuar jogando. E ele continuou. A bola foi lançada a ele pegou a bola e ele ia arremessar para uma outra pessoa e o fez de forma errada, entregou a bola na mão do adversário e o adversário fez um touchdown. O silêncio no estádio foi terrível. Os jogadores do seu time olharam para ele e falaram, que bobagem que esse cara fez.
Se já estava difícil a gente virar agora, imagina agora com mais esse ponto. E foram para o vestiário e havia um silêncio sepulcral ali. Ninguém falava nada, ninguém dizia nada. O rapaz chorava e os companheiros incólumes, secos. Quando deu o horário de voltar para o jogo, o treinador bateu a mesa e disse: o time é o mesmo. E as pessoas olharam para o treinador como se estivesse dizendo o seguinte: você é louco, vai manter esse cara que desgraçou a Universidade da Califórnia? Ele não tem nem condição de jogar, levou essa batida de cabeça aí. Vai fazer outra besteira aí que a vaca vai para o brejo. E todos voltaram e o rapaz ficou sentado. E o treinador botou a mão no ombro dele e falou o seguinte: meu filho, a primeira metade do jogo acabou, mas você tem uma outra metade ainda para mudar essa história. E conta a história, isso é verídico, que o rapaz voltou para o jogo e jogou a melhor partida que até então ele podia ter jogado e reverteu o placar para a Universidade da Califórnia, fazendo com que o time dele ganhasse a partida e produzisse e proporcionasse com isso uma alegria enorme àquelas milhares de pessoas que estavam no Rose Bowl. O que isso tem a nos dizer? Qual é a moral da história? Às vezes a gente desiste da gente mesmo. Às vezes a gente desiste dos outros. Mas o treinador não desiste da gente. Dá para mudar o jogo. É pela graça. Ele faz o que quer. O que a gente precisa efetivamente é depositar nossos corações diante dele, na expectativa de que ele fale as nossas vidas. Vamos ficar de pé para fazer uma oração? Eu queria incentivar você a adquirir esses livros que eu escrevi sobre filhos. Seu filho pode ser mais feliz, e especificamente o 12 maneiras de expulsar o seu filho da igreja. São esses dois aqui que está com o pastor. Vai ajudar você a entender um pouquinho mais. Pena que não deu para trazer muitos livros, porque a viagem não permite. Mas acho que vai ser bom para a sua vida. Por favor, vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Deus amado, nós te louvamos pela tua palavra. Ajuda-nos a trazer a Bíblia para dentro das nossas casas. E ajuda-nos a vivermos para a glória do teu nome. É a oração que fazemos em Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém.